Ótimo, tudo tranquilo com vocês duas? Tudo bem, e com o senhor? Tudo tranquilo. Qual é o curso que tu quer fazer, Vanessa? Vou tentar medicina, prof. Ah, que legal. E que área da medicina? Não sabe ainda? Eu gosto da parte de neuro e gosto Hum, da parte de cuidados paliativos também. ah, é? Ah, mas eu acho que a neuro é A mais neuro complicada, né? ela é maior, né? Ela é Uhum. mais divulgada, assim, a cuidados paliativos que eu Pois é. saiba tem, se eu não me engano, só no Albert Einstein, com uma Ah, doutora que é a Ana Carolina, se não me ah, engano. é? Ela até tem uns livros bem bons, assim, sobre cuidados paliativos, bem legais. Pô, legal, legal. E tu, Patrícia, que curso tu quer fazer? Põe aí para nós. Bom, então, enquanto ela se arruma ali, hoje nós vamos ver mais um assunto da revisão, que são as reações químicas, reações inorgânicas, né? Que aí eu estou preparando, porque ainda já na próxima aula a gente aproveita essas reações já em outro assunto, tá? Muito bem, vamos lá então? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, não dá para a gente perder tempo. Ó, reações químicas. Então, como é que na prova da URGS isso aí é perguntado, claro, né? Gente, a pergunta normalmente ela é direta, é identificar a reação, né? Identificar as reações. Então, olha aqui, ó. Deixa eu colocar o títulozinho para vocês. Reações, os tipos, né? Os tipos de reações químicas. Estou bem. Vejam o seguinte aqui, ó. Nós temos aí na nossa querida química, nós temos três não, quatro tipos de reações que podem ser identificadas. Na verdade, tem mais tipos, né? Mas agora nós vamos começar vendo quatro tipos. Ó, primeiro tipo de reação, né? O primeiro tipo de reação. Ah, antes, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Olha, eu sempre digo para vocês que a prova da URGS ela cobra muito conteúdo, né? Então, diferentemente da prova do Enem, né? Que é uma prova mais também cobra conteúdo, mas mais aplicado, né, a coisas do dia a dia. Isso é o Enem. Agora, a URGS não, a URGS vai direto, né? Ela quer saber assim, ó, identificar qual é o tipo de reação. Pronto, essa vai ser a pergunta. Tá? O Enem faria toda uma história que o agricultor, papapá, né? A URGS é direto. E aí, então, por exemplo, eles cobram bobagens como esta aqui, ó. Qual é a diferença entre a gente falar equação química e reação química? E, na verdade, quando a gente fala isso aí no dia a dia, tanto faz, né? A gente chamar de equação, reação, tá? Mas como nós vamos fazer uma prova bem técnica, então essas coisas aqui a gente tem que dar uma passadinha, tá? Ó, é bem simples. Quando a gente fala o termo reação química, a gente está se referindo ao fenômeno. Fenômeno. Como assim, Paulo? Ó, assim, ó. Eu chego aqui e digo assim para vocês, ó. A formação da ferrugem, certo? Vou colocar aqui, ó. Formação da ferrugem. Esse é o fenômeno, tá? A formação, a oxidação do ferro.
fenômeno. Então, isso aqui estaria associado ao termo reação química, tá? Agora, a equação química, gente, é a representação do fenômeno. Ó, é a representação do fenômeno. Então, por exemplo, ó, agora eu quero representar a formação da ferrugem. Então, aí eu vou usar, ó, átomos e moléculas, né? O ferro sólido reagindo com o oxigênio gasoso, o oxigênio do ar, né? Formando a ferrugem, ó, Fe2O3. Tá? Então, eu acabo de colocar para vocês a equação química, que representa o fenômeno da formação da ferrugem. Até já vou ajustar o coeficiente aqui para ficar bonitinho. Né? Então, eu tenho um ferro do lado esquerdo e 2 ferros do lado direito. Então, vou colocar 2 aqui também do lado esquerdo. Ó. Tenho 2 oxigênios do lado esquerdo e 3 do lado direito. Veja que um é par e o outro é ímpar, 2 e 3. Então, isso vai dar uma fração, né? Fração é sempre assim, ó. Traz o número do outro lado para cima, numerador. E o número que já está ali é o denominador, ó, 3 meses, tá? Então, lembrem disso, ó. No dia a dia, como eu disse para vocês, a gente fala qualquer coisa. Ah, aqui, ó, reação química ou equação química. É a mesma coisa. Mas uma prova como a da URGS, que é uma prova de conteúdo, eles já cobraram isso, né? Muitos anos atrás. Qual era a diferença entre reação e equação, tá? Então, a reação é quando a gente fala o fenômeno. Por exemplo, combustão da gasolina é um fenômeno. Agora, se eu pegar os elementos químicos e montar a fórmula da combustão da gasolina, certo? Aí eu vou ter a equação, tá certo? Muito bem. Vocês sabem que toda reação química ela é formada por reagentes e produtos, né? Sempre é bom a gente lembrar isso aí, ó. Reagentes estão sempre antes da flechinha, né? Que são as substâncias que vão reagir para formar novas substâncias, ó, que são os produtos. Tá? Então, as reações químicas sempre formam novas substâncias. Então, a reação química é um fenômeno químico. Fenômeno químico é aquele que dá origem a nova substância, ok? Então, vamos à identificação dos tipos. Uma reação muito usada nas provas é a reação de síntese. Essa reação de síntese, ela também é chamada, muitas vezes, assim, ó, reação de formação. Síntese ou formação. Tem um nome que é muito antigo, mas que não se usa mais, que é a reação de adição. Não se usa mais esse termo, né? Então, ou é formação ou é síntese. Gente, a reação de síntese é uma reação aonde nós vamos pegar assim, ó, diversos reagentes, pode ser 2, 3, né? Não importa. Vários reagentes. Vamos colocar só 2 para não descansar nossa beleza, ó. A mais B, formando um só produto. Entenderam? É uma síntese, né? A gente soma, adiciona, a gente forma um produto. Essa é a característica que identifica todas as reações de síntese, né? Ó, a formação de um produto apenas. Eu posso ter 3 reagentes, 4, não importa. Mas no fundo vai aparecer só um produto. Tá? No final, só um produto. Bom, então, tem algumas sínteses que são muito importantes. Mas antes de fazer a síntese, nós temos que tomar um cuidado. Espera aí um pouquinho que eu vou colocar ali para vocês. Que cuidado é esse? Gente, existem, ó, 7 substâncias
E quando são escritas na forma simples, tá? Como assim na forma simples? Isto é, substâncias são formadas só por um tipo de átomo. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tá? Então, existem são 7 substâncias simples, isto é, substâncias formadas só por um tipo de átomo, que são sempre diatômicas. Como assim, pô? Elas só existem se eu tiver 2 átomos. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, ó. Quando a gente fala no gás oxigênio, como é que a gente representa o gás oxigênio? O2, né? O2. Então, o gás oxigênio é sempre diatômico. As outras substâncias, ó, o gás hidrogênio é H2. Todo o nitrogênio também, esses 3 são os componentes do ar, né? Oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E todo o grupo 17, que são os halogênios, ó. O flúor sempre é F2, o cloro é sempre Cl2, o bromo e o iodo. Tá? Essas 7 substâncias, vocês sempre têm que tomar cuidado, tá? Para vocês verem como a provinha da URGS é conteudista. Tem uma questão da URGS, de alguns anos atrás, que pedia, gente, para identificar, ó, a reação de formação da amônia. Certo? Então, quem olhava a questão, pá, mas que questão mais fácil, formar amônia. E, claro, desde que o cara lembrasse da fórmula da amônia. Mas dava, era só olhar as alternativas que o cara ia ver. Certo? Na letra A, ó, eu vou fazer, depois eu vou apagar porque vai estar errado, tá? Na letra A da questão, gente, olha o que aparecia. Assim, ó. N, tá? Mais H3 dando NH3. Tá? Ó, isso aí para um leigo, né? Para quem assim nunca passou perto de uma aula de química, tá, parece que está certo, né? Eu sintetizei, eu somei, eu adicionei o nitrogênio mais 3 hidrogênios e deu o NH3. Isso está errado. Essa aí era a letra A. Porque não pode ser assim. Por quê? Porque tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio, por exemplo, ó, o nitrogênio aqui, ó, o N, ele não existe nessa forma aqui. Ele sempre é N2. E o hidrogênio não existe na forma H3. O hidrogênio é sempre H2. Viram? Então, é o cuidado que a gente tem que tomar. Às vezes parece uma coisinha muito simples, mas a química tem esses detalhes aí, tá? Então, aí tinha que procurar a reação nas alternativas que tinha N2 e H2. Claro, já com os coeficientes ajustadinhos, né? Ó, eu estou vendo que vai dar problema, ó. Eu tenho um número par e um número ímpar, né? 2 e 3. Então, como é que a gente resolve isso? Multiplica por 2 aqui o produto, ó. Vocês lembram? Qualquer número ímpar multiplicado por 2 vira par, né? E aí fica mais fácil, ó. Vejam. Então, aqui no início, ó, eu tenho 2 nitrogênios. Vou botar um aqui na frente. E no produto, eu também tenho 2 nitrogênios. O nitrogênio está justinho, está acertadinho. Agora vamos ver o hidrogênio. Ó. No reagente, eu tenho 2 hidrogênios. E no produto, cuidado, né? Porque esse 2 multiplica tudo que vem depois da fórmula. Então, no produto, eu tenho
6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho que ter 6 do outro lado também. Como eu já tenho 2, multiplico aqui por 3 e eu ajustei o coeficiente. Tá? Balanceei a equação. Tá? Mas aí, como eu falei para vocês, ó, isso é a manha, né? Então, até vou colocar de novo para vocês verem. Ó. Vou dar uma separadinha, ficou muito juntinho isso aqui. Ó, como eu estava dizendo assim para você, é a manha da coisa. Ó. Tem que cuidar. Ó. Então, a N2 mais H2, formando NH3. Se eu não tivesse multiplicado por 2, os coeficientes seriam fracionários. Quer ver? Vou deixar um aqui, ó, na frente da amônia, né? É só comparar, ó. No reagente, eu tenho 2 nitrogênios e no produto só tem 1. Bom, então agora eu tenho que ajustar aqui na frente, ó. 1 meio. Viram como vai dar fração? No reagente, eu tenho 2 hidrogênios. No produto, eu tenho 3. 2 e 3, né? Par, ímpar. Como é que tem que fazer? O número que vem do outro lado fica em cima e o que já está ali embaixo. Né? Ficou um pouquinho mais difícil. Por isso que eu estava dando essa manha para vocês. Ó. Qual é a manha? Quando for uma reação de síntese, e vocês sentirem que vai dar problema no ajuste, multiplica o produto por 2. Que aí qualquer número que for ímpar, vira par. Né? Então, do lado esquerdo, ó, eu tenho 2 nitrogênios, e do lado esquerdo, do lado direito, também 2. Hidrogênios, eu tenho 2 do lado esquerdo, e no reagente, aqui, ó, né? E no produto eu tenho 6. Cuidado, eu sempre chamo atenção para isso, ó. É uma coisa que a gente, assim, ó, de sangue doce, não tem problema. Mas na hora da prova, né, que o cara está nervoso, a gente já pode não enxergar esse detalhezinho. Então, 2 vezes 3 dá 6. Como eu já tenho 2 aqui, multiplico por 3, eu ajustei, tá? Então, isso é uma reação de síntese, uma reação de formação. Tá certo? Muito bem. Número 2. Segundo tipo de reação para a gente identificar. É o contrário da síntese. Nós chamamos, tem 2 nomezinhos, tá? O nome oficial é esse aqui, ó. Reação de análise. Nós vamos analisar um composto. Reação de análise. Mas é pouco usado esse termo. O mais usado é esse aqui, ó. Decomposição. Nós vamos decompor o composto. Vocês vão ver como ele é exatamente o inverso da síntese. Eu vou pegar a mesma equação, tá? Olha aqui, ó. Se eu inverter a equação, ela vira uma equação de decomposição, ó. 2NH3, que se decompõe em N2 mais 3H2. É o contrário, né? Deixa eu colocar o esquema aqui para vocês, ó. Aqui é assim, ó. AB, um reagente que é quebrado, que é decomposto em vários produtos. E aí vocês vão tomar um cuidado. Deixa eu apagar essa aí, que eu vou dar outras aqui como exemplo, tá? O cuidado é o seguinte, ó. Gente, essas decomposições, elas normalmente têm nomes. Então, são nomes que vocês alguns vocês já ouviram. Por exemplo, ó, se eu ouvir esse termo aqui, eletrólise, eletrólise. Já ouviram esse termo aqui, ó, hidrólise, hidrólise. Esse aqui vocês já ouviram menos, ó, fotólise, fotólise. E esse aqui, então, ouviram bem menos, que é a pirólise. Ó,
todas elas são reações de decomposição. E o nome da reação nos diz qual foi o agente que foi usado para decompor. Por exemplo, ó, quando a reação é uma eletrólise, é porque nós usamos a corrente elétrica para fazer a decomposição. Por exemplo, ó, cansa de cair essa aqui, ó, a eletrólise da água. A água, quando está em meio ácido, tá? O meio ácido a gente escreve assim, ó, H+, né? E tem que colocar um pouco de ácido, porque a água não é condutora, né? Com o ácido ela se torna condutora. E corrente elétrica, normalmente é um C e um E, ó, corrente elétrica. Então, a eletrólise da água produz o quê? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Olha como é que eu vou escrever oxigênio, ó. O2, não só o O. E agora tem que ajustar o coeficiente, né? Ó, vamos multiplicar isso está sozinho por 2, ó. 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2, vezes 2, 4. 2 oxigênios, do outro lado também tenho 2, tá certo. Então, deixa um aqui na frente. Certo? Então, nós usamos a corrente elétrica para fazer essa decomposição. A hidrólise, claro que aí você já sabe, ó, a gente utiliza a água para fazer a decomposição. O exemplo mais clássico, que mais caiu até hoje, é o açúcar, a sacarose, ó. C12H22O11. A sacarose, na presença da água, a sacarose é o açúcar, né? Ela forma 2 outros açúcares, que têm a mesma fórmula molecular, ó, C6H12O6. Esta aqui é a glicose. Então, aqui, ó, no início nós temos a sacarose, que se transformou em glicose, e C6H12O6, e frutose. Então, viram a decomposição? Então, nós jogamos água no açúcar para decompor essa sacarose em 2 novas substâncias. Isso é uma hidrólise. A fotólise, foto é luz. Luz. É quando a gente usa a luz para fazer a decomposição. Vou dar um exemplo para vocês, ó, que muitos de vocês já viram, né? Aqueles óculos que, quando a gente sai no sol, eles escurecem, né? E quando a gente vai para a sombra, eles ficam claros, né? As lentes fotocromáticas. Então, olhem aqui, ó. Vai ocorrer ali uma reação de decomposição. Normalmente, ali dentro, tem um sal de prata. Sal de prata, tá? Esse sal de prata, quando ele recebe luz, a incidência da luz, esse sal se decompõe em prata sólida, tá? E gás cloro. Olha como é que eu vou escrever o cloro, ó. Cl2. Ele é uma das 7 substâncias. Não posso escrever só Cl. Tá? Já vou ajustar o coeficiente aqui, ó, 1,5, né? Para ficar certinho. Tá. Muito bem. Então, vejam, ó. Na presença da luz, o sal de prata se decompõe. Naqueles óculos é o seguinte, ó. Vejam, esta substância aqui, o cloreto de prata, ela é incolor. Mas a prata não é incolor. A prata, ela é opaca, ela escurece quando ela está sozinha. Então, quando o cara sai para a luz, né, para o sol, o que acontece na lente do óculos? Ela escurece, ela fica opaca. E quando o cara volta para o escurinho, a lente fica novamente, né, fica novamente incolor.
fica clara, né? Bom, mas quem faz tudo isso é a luz. Então, por isso que essa reação é chamada de fotólise. E a outra decomposição, meus lindinhos, é o seguinte, ó, é a pirólise, né? Então, só aqui para a gente não, não ficar preocupado. Luz. Pirólise, piro, é o prefixo para calor. Certo? Fogo, calor. Ok? Então, por exemplo, ó, eu vou fazer uma decomposição usando o calor. Eu vou pegar o mármore, carbonato de cálcio, aquecendo, ó. O aquecimento, em química, a gente usa a letra delta, maiúsculo, que é um triângulo, né? Isso aí significa que está sendo aquecido. Tá? Então, não vamos esquecer, ó, o símbolozinho de calor é um triângulozinho. Na verdade, não é um triângulo, né? É a letra delta maiúscula, mas tudo bem. Vejam, a decomposição do carbonato de cálcio pela luz fornece gás carbônico, entendeu? Canetinha. Ó, vai fornecer, vai formar duas substâncias, ó, o óxido de cálcio e o CO2, que é o gás carbônico. Tá? Quem é que proporcionou essa reação? O calor, né? O fogo. O calor é que fez com que houvesse essa decomposição. Tá? Então, a reação de análise ela tem esse detalhezinho chato. Ela tem nomezinhos, né? Eletrólise, hidrólise, fotólise, pirólise. Tá? Então, às vezes o texto começa assim, ó, a eletrólise do cloreto de sódio. Eu não sei o que eu tenho que fazer, pô. Vamos ler de novo a questão, ó. A eletrólise do cloreto. Lise é quebrar, né? E elétrico, porque é corrente elétrica. Então, olha aqui do cantinho, ó. A eletrólise do NaCl, né? Ó, corrente elétrica, né? Eletrólise. Produz o quê? Na e Cl. 2, né? Porque o cloro sempre tem que ter aquele númerozinho 2. Aí vocês vêm aqui e ajustam os coeficientes, né? Pode botar um número 2 aqui na frente, já que a substância está sozinha mesmo, ó. Ficarão 2 sódios do lado esquerdo, então tem que ter 2 do lado direito. E o cloro já está certinho, né? Olha aqui, ó. 2 cloros lá no final. Aqui é 1 mesmo. Viram? Então, essa é a eletrólise do cloreto de sódio. Tá? Então, vou trazer para vocês. Às vezes o texto começa, né? Falando assim, considere a eletrólise do cloreto de sódio. Então, mas o que eu tenho que fazer? Tu tem que fazer a reação de decomposição. Pega a substância que eles estão comentando na questão e decompõe essa substância. Entendido? Muito bem. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Eu só vou trocar de página. Se você quiser depois voltar nessa aí para perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, ó. Agora vamos ver a reação número 3, chamada a reação. Ela tem esse nomezinho aqui, ó. Reação de simples troca. Mas, muito raramente, gente, ela é chamada assim, principalmente no ensino médio, né? A gente usa mais o termo simples troca no ensino fundamental, lá em ciências, né? E aí, lá em ciências, o cara vai, né, já vai pegar mais fácil, simples troca, uma troca. Agora, no ensino médio, essa reação quase sempre é chamada de deslocamento. Essa reação é a reação de deslocamento. Ó, essa reação de deslocamento, gente, ela tem que acontecer assim, ó. Eu tenho que ter uma substância simples que vai reagir com uma substância composta.
Tá? Para quem não pegou bem a ideia ainda. Ó. Substância simples é aquela que é formada só por um tipo de átomo, né? Vamos colocar aqui, ó, simples. E a substância é composta quando ela tem 2 ou mais tipos de átomos. Né? Como eu representei ali, o BC. O que vai acontecer? É muito fácil, é muito simples, né? Como diz o nome da reação. Gente, esta substância simples, ela vai trocar de lugar com o elemento da substância composta. Troca, né? Faz uma troca, uma simples troca. Então, veja, o A vai entrar no lugar do B, formando um novo composto e deslocando o B. O B é deslocado do composto. Tá ok até aí? Tá. Agora vem o detalhe, né? Qual é o detalhe? Gente, essa reação só existe se esta substância simples for mais reativa. Ela tem que ter maior reatividade do que o elemento que ela vai tentar tirar. O elemento tem que ser menos reativo. Tá? Aí vocês vão dizer, mas Paulo, como é que eu vou saber isso? Gente, tem formas, né, de se trabalhar isso aí, tá? Então, não tem nada assim. Deixa eu só voltar aqui para mim. Aqui. Ó. Ó. Então, claro que ninguém vai memorizar assim, ó. Para ser eu. 80 metais, por exemplo. Claro que não. Claro que não. Tá? Nós vamos, como é uma prova em que nós vamos ter a tabela periódica, então, vejam a reatividade dos metais, principalmente. Ó. Reatividade dos metais. Basta que vocês sigam esta ordem aqui. Ó. Vou trocar a cor da caneta. Ó, esta ordem aqui. Os mais reativos são os metais do grupo 1 da tabela. O grupo 1 são os metais alcalinos. Eles são mais reativos que os do grupo 2, os alcalinos terrosos. Depois, vem uma série de elementos aqui, que eu vou colocar alguns para vocês, eu separei eles aqui, estou olhando aqui, que foram os que caíram mais nas provas até agora. Ó. Vem assim, ó, o alumínio, o zinco, tá? Deixa eu pegar mais um aqui que eu separei. O ferro, por exemplo. Separei 3 aqui. Que são mais reativos do que o hidrogênio. E o hidrogênio, vou voltar aqui embaixo, tá? Ele é mais reativo que os metais chamados metais nobres. Certo? Quais são os metais nobres? O cobre, o mercúrio, a prata. Eu falei prata e botei PT, né? É um absurdo. A prata, AG, o ouro, o paládio. Pronto, está aqui a lista. Esses aí são os nobres. Qualquer outro elemento químico é capaz de deslocar esses metais aí. Os metais nobres são os menos reativos. Tá? Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui uma reaçãozinha para vocês. Tá? Vou mostrar essa aqui. Ó. Eu vou pegar aqui. Ó. Vou pegar o sódio, substância simples sódio. Tá? Sódio, sódio. E vou fazer a reação com o cloreto. Deixa eu ver. Vamos escolher o cobre, tá? Cloreto de cobre.
A reação vocês vão receber, não se preocupem, né? Ela vem prontinha. O que eles vão te perguntar é o seguinte, ó, essa reação existe? Essa reação, ela vai ocorrer? Eu estou até ajustando os coeficientes. Tá? Será que essa reação existe? Primeira coisa, olhem para a reação. Vocês estão vendo que do lado esquerdo do reagente tem uma substância simples. Está sozinho, só sódio. E do lado dele tem uma substância composta. Então, lembra, uma simples e uma composta, simples troca. Mas ela só vai existir, gente, se o sódio for, ó, mais reativo que o cobre. Aí vocês vão tentar lembrar na tabelinha periódica, ó, tá? Então, lá na tabelinha periódica, vocês vão encontrar o sódio no grupo 1 da tabela. Ah, então ele é mais reativo que o cobre, que está no final. Logo, essa reação existe. Essa reação ocorre. Agora, se eu tentasse fazer o contrário, ó, eu vou pegar o cobre e vou tentar tirar o sódio do composto. Ok? Essa reação não ocorre. Essa não ocorre. Por quê? Porque, olhando a filinha da reatividade, ó, aqui, ó, o cobre é menos reativo que o sódio. O mais fraco não tira o mais forte. Tá? E para a gente fechar, a quarta reação. Quarta. Que é a reação de dupla troca. Reação de dupla troca. Certo? Bom, como o nome já está dizendo, né? Ao contrário da simples troca, onde ocorre uma troca só, aqui vão ocorrer duas. Então, para que ocorram duas trocas, vocês têm que ter no reagente, gente, ó, dois compostos, duas substâncias compostas. Duas. Ó, comparem com a simples troca. Na simples troca, só tem uma substância composta, a outra tem que ser simples. Na dupla troca, as duas substâncias são compostas. E aí, nós teremos duas trocas. Assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, o A vai para o lugar do C e o C vem para o lugar do A. Duas trocas. Tá? Eu sempre brincando aqui, quando dois sem aula, eu digo assim, é a troca de parceiros. Certo? Então, o A vem aqui para o lugar do C e vai ficar junto com o D, ó, formou um novo composto. E o C vem para o lugar do A, formando também um novo composto. Certo? Então, assim é que tem que ocorrer a reação de dupla troca. Agora, atenção para isso aqui. Ó. Gente, esta reação só existe se um dos produtos for insolúvel. Se os dois forem solúveis, a reação não vai ocorrer. Ah, mas Paulo, como é que eu vou saber se é solúvel ou não? Vai saber agora. Porque eu vou te dar aqui um resumo da tabela de solubilidade. E é bem facilzinho. Olha aqui, ó. Gente, vocês só vão tentar memorizar os solúveis. Então, são solúveis todos os compostos que tiverem elementos do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e franço. Tá? Agora, para a URSS, não precisa a gente memorizar, como a gente memorizou lá para o Enem, né? Li nas cartas roubadas, coisas francas. Não, não precisa. Mas na tabela tu vai ver, tá lá, grupo 1. Todos, se tiver elemento grupo 1, é solúvel. Se
tiver o radicalzinho, ó, NO3 menos 1 é solúvel. Tá? Então, tem coisas que vão assim, ó, facilitando a nossa vida. Certo? Se tiver esse cátion aqui, ó, amônio, é solúvel. E agora eu vou mostrar onde eles fazem a questão, quando esse tipo de questão é feito. Aqui, ó. São solúveis todos os compostos que terminam em cloro, que terminam em bromo e que terminam em iodo. Certo? Aqui é que eles fazem a questão. Exceto se o composto for de prata, mercúrio ou chumbo. Aí são insolúveis. Só para vocês terem uma ideia. Vou pegar o cloro aqui como exemplo, tá? Ó, eu vou fazer aqui do lado esquerdo da tela. Deixa eu subir isso aqui, tá? Atrapalha aqui. Ó, faço aqui do ladinho esquerdo da tela, tá? Então, formou NaCl. O cloreto de sódio, sal de cozinha, é solúvel? É, por quê? Se vocês olharem, ele é formado pelo sódio, que está no grupo 1. Então, esse aqui seria um produto solúvel. Agora eu vou mostrar esse aqui, ó. AgCl, cloreto de prata. Esse é insolúvel. Não, mas tu falou que quem tem cloro é solúvel. Isso mesmo. Quem tem cloro é solúvel. Aqui, do lado direito, ó. Quem tem cloro é solúvel. Menos se esse cloro estiver ligado à prata, ao mercúrio ou ao chumbo. Aí a reação de dupla troca, tá? Aí o composto fica insolúvel. Tá ok? Bom, então essas são as 4 reações básicas. Vocês têm que saber identificar. Né? Como eu falei já para vocês na aula. Gente, ninguém vai pedir para vocês fazerem a reação. Não é isso. Tá? Vamos pedir para vocês identificarem se a reação é de dupla troca, simples troca, né? Deslocamento, se é uma síntese ou se é uma análise. Tá ok? Muito bem. Deixa eu interromper aqui. Então, tá. Certo? Entenderam a aula de hoje? Sim, senhor. Maravilha, guris. Meninas. Tá? Então, tá. Aí na sexta-feira eu volto e aí eu já vou aproveitar essas reações aí, porque nessa sexta-feira eu quero dar uma revisada naquela parte chamada de estequiometria. Ai, meu Deus do céu. Tá? Mas vocês vão ver que as questões de estequiometria da URGS são bem mais simples. Tá? São questões que a gente tem que, basicamente, montar uma regra de 3. Tá? Não mais do que isso, uma regrinha de 3. Mas para isso nós vamos treinar. Ok? Beijão para vocês, até Noite, senhor. quinta. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, querido.